Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso CR680A, Introdução ao Projeto e Sistemas de Bancos de Dados. Nesta aula você conhecerá a máquina virtual. A gente vai falar sobre bastante coisa nessa aula, tá? Então fique ligado porque a gente vai ter um conteúdo extenso nessa aula que é para a gente conhecer a máquina virtual a fundo e para que você consiga utilizá-la da melhor maneira possível. Nesta aula a gente vai aprender a ligar, desligar, reiniciar a máquina virtual. Isso é muito importante, principalmente para quem nunca utilizou uma máquina virtual no VirtualBox, tá? Então, se esse é o seu caso, fique atento nessa aula. Nós vamos discutir também os usuários e as senhas dos usuários. Você vai precisar de saber o usuário e a senha de acesso para duas coisas: para o sistema operacional, para você poder entrar na máquina virtual. Então a gente tem uma série de usuários Linux, são usuários do sistema operacional, e você também vai precisar conhecer os usuários e senhas de acesso dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Então a gente vai também conhecer todos esses usuários e as senhas de acesso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Linux, que é o sistema operacional da máquina virtual. Existe um sistema operacional de Linux servidor instalado nessa máquina virtual, que é o CentOS. A gente vai conhecer um pouquinho esse sistema. Não vamos entrar em detalhes, só para vocês terem uma passada geral. Depois a gente vai conhecer os sistemas de gerenciamento de bancos de dados que estão instalados na máquina virtual. Existem 5 grandes sistemas de gerenciamento instalados lá. Você vai conhecer todos um por um. Claro, é uma visão geral, porque essa aula aqui, afinal de contas, é a primeira aula, né? A aula só de conhecer a máquina virtual. E ao longo do curso, a gente vai conhecer cada um mais a fundo, em mais detalhes. Depois que a gente conhecer os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, nós vamos conhecer os softwares de modelagem e projeto de bancos de dados que estão disponíveis na máquina virtual. Esses softwares serão importantes quando você estiver aprendendo a criar o projeto de um banco de dados. Existem softwares para criar o projeto lógico, o projeto conceitual, o projeto físico. Nós vamos aprender esses softwares e durante o curso você vai utilizar esses sistemas, esses programas para aprender a projetar corretamente um banco de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns utilitários que são importantes, utilitários de linha de comando, né, Command Line Interface, o terminal, o famoso terminal do Linux. A gente vai falar sobre ferramentas específicas de administração e desenvolvimento de bancos de dados. O que são essas ferramentas específicas? São ferramentas próprias para um determinado sistema de gerenciamento de bancos de dados. Então, por exemplo, eu tenho lá na máquina virtual o Oracle. Então, eu tenho ferramentas específicas para o Oracle. Eu tenho lá o PostgreSQL. Então, eu tenho ferramentas específicas para o PostgreSQL. Eu tenho ferramentas que são específicas para cada sistema de gerenciamento de banco de dados. Essas ferramentas específicas podem ser de desktop, né, com uma interface gráfica ou uma interface web, e podem ser de linha de comando. Podem ser ferramentas específicas do terminal. Eu vou apresentar todas essas ferramentas nessa aula de hoje para que você conheça e saiba onde procurar quando você precisar utilizar. Também vou apresentar uma ferramenta genérica de conexão e desenvolvimento de bancos de dados. As ferramentas específicas, se é uma ferramenta específica de um determinado banco de dados X, ela só se conecta naquele sistema de banco de dados. Uma ferramenta genérica, ela consegue se conectar a vários sistemas de gerenciamento de bancos de dados diferentes. Então, eu também vou mostrar para vocês uma ferramenta genérica que está na máquina virtual. Nós faremos também depois uma pequena discussão sobre o que é melhor. É melhor eu utilizar uma ferramenta genérica ou uma ferramenta específica? É melhor eu utilizar uma ferramenta de desktop, uma ferramenta gráfica ou uma ferramenta de terminal, uma ferramenta de linha de comando? Esse tipo de discussão a gente vai ter também nesta aula. Depois a gente vai falar sobre algumas coisas mais genéricas sobre a máquina virtual. Por exemplo, como é que eu saio do protetor de tela? Eu já tive aluno que ficou agarrado, a máquina entrou em modo de descanso, apareceu o protetor de tela da máquina virtual e ele não conseguia sair do protetor de tela.
Claro, não é porque ele nunca tinha usado um sistema Linux na vida, então ele estava meio perdido, né? Não é igualzinho as coisas como funcionam no Windows. Então eu vou falar até coisas simples assim, tá? Como é que sai do protetor de tela? Como é que eu desligo? Como é que eu reinicio o Linux? Como é que eu faço o logoff do meu usuário no Linux? E por fim, eu vou falar sobre um assunto um pouquinho mais avançado, que é o mapeamento de conexões entre o seu computador, o seu desktop, o seu notebook e a máquina virtual. É um mapeamento host-guest, a gente pode utilizar isso daí, vai ser o último assunto dessa nossa aula de hoje. Bom, você já percebeu que tem muito assunto nessa aula, então fique ligado, preste atenção nos próximos vídeos para que você consiga aprender e tirar o melhor proveito possível da máquina virtual do IBServer 2. Vamos lá!